Eu não sei se a Aninha conseguiu vir, porque ela também está fora do Brasil, ela está em Portugal, então às vezes a gente tem umas desencontros de fuso horário. Mas para a gente também não atrasar o nosso encontro, né? Eu vou tentar hoje, assim, dar alguns contornos do nosso grupo, né? E alguns combinados que a gente vai construindo, vai fazendo. E assim, a ideia de acordos não é eu coloco, aceitam, é acordo. Então, acordo significa estar todo mundo junto, tá? Então, algumas coisas que eu costumo falar como vamos lidar com pontualidade. A gente vai começar 10h30 em ponto, a gente vai assumir 5 minutos de espera. Como vocês se... Ah, Ana chegou. Como vocês se sentem confortáveis em relação a isso? E aí, o que a gente combinar vai estar valendo a partir do próximo encontro. Quer esperar a Ana para fazer de novo essa pergunta? Posso, sim. Bom dia. Antes da gente fazer esses combinados, peraí, tem gente que não se conhece. Então, antes da gente começar os combinados, vamos se apresentar. É que eu conheço todo mundo. A única que eu não conheço é a que não veio. Então, não, imagina. Então, vamos só se apresentar, assim, para todo mundo conhecer uma outra? Quem quer começar? Aninha, você que teve a ideia original. Vai, vou fazendo chamada. Aninha, você vai ter que agora ver com quem você vai chamar a Aninha, né? É verdade. Ana Tosca, você que começou. Somos duas. Então tá, vou me apresentar. Oi, gente, sou Ana Tosca. Uma mulher branca em estado de privilégio, com um filho pequeno de 4 anos, gaúcha, moro em São Paulo há 14, e a maternidade trouxe esse desejo de ampliar conhecimento em muitas áreas que tocam a infância. Daqui, acho que só não conheço a Ana, tenho uma relação de muito carinho com todas as outras mulheres que estão aqui compondo esse grupo, de amor verdadeiro mesmo, uma relação muito longínqua com a Anne e com a Gi, que não está aqui hoje, e uma relação mais recente com a Carol e com a Nath, mas que eu acho que vem de outros tempos. Comecei a acreditar em reencarnação depois que eu conheci a Carol, porque eu sou completamente sem religião, mas tenho uma relação com essa mulher que é de outra ordem. É isso. Estou aqui para trocar com vocês, aprender, ensinar o que puder também, e trilhar esse caminho aí bonito. Muito prazer. Puxa alguém para a roda, Ana. Nath Andrade. Oi, gente. Vim para esse curso a convite da Ana Tosca. Conheci a Ana na formação que eu estou fazendo com a Lua Barros e Elisama Santos. Conheci também a Carol no mesmo momento. Também sou uma mulher branca que venho reconhecendo minha zona de privilégios. Sempre morei em São Paulo, nasci e cresci na zona leste de São Paulo. Hoje eu moro no interior de São Paulo, Atibaia, que é bem pertinho, né? 1 hora de São Paulo, faz 1 mês e meio que eu moro aqui. Sou mãe do Léo, de 3 anos, e também encontrei na maternidade um universo que me chama, que me convida todos os dias para explorar mais. E estou muito feliz de estar aqui nesse curso com a Carol, que é uma pessoa que eu também tenho uma admiração muito profunda. Chama alguém para a roda, Nath. Eu vou chamar a Annelise. Obrigada, Nath. Tá baixinho, Ana. Vou tentar modular aqui. Melhorou? Melhorou. Ah, tá. Vou falar aqui perto, então, do microfone. Obrigado.
pelas apresentações. Eu estou aqui, me chamo Annelise, né? Tenho 43 anos. Estou assim, vivendo o meu segundo puerpério, um puerpério bem mais intenso, né, do que o primeiro, diga-se de partida. Conheci a Ana, né, no curso de comunicação que a gente fez lá na juventude. Depois eu segui um caminho pela antropologia, fiz uma formação extensa nessa área, eu sou antropóloga, então é a área onde eu atuo, embora depois da minha primeira filha, essa atuação começou, né, a ficar difusa. E eu acho que a maternidade me trouxe, e talvez um dos motivos por estar aqui, né, lendo com mulheres, né, textos que olhem para esse período, né, de uma forma mais afetuosa, me trouxe uma potência, né, muito grande de amor, de entrega, de generosidade, mas também uma raiva profunda, né, que eu trabalho todos os dias. Talvez por me jogar, né, de forma não desavisada, né, até por causa da minha formação, eu sei bem das estruturas onde a maternidade está inserida, né, patriarcais, racistas, machistas, e que a gente, né, é jogado, então não foi por falta de aviso, né, mas viver, assim, ela em toda a sua intensidade é também dar lugar, dar nome, e lidar, né, com essa raiva que acessa lugares que eu nunca nem pensei retornar. E por isso também sou grata por essa jornada, né, e fico muito feliz de estar aqui, de novo num espaço de estudos, né, que me compõe tanto, faz tanto parte da minha jornada, mas que nunca é dessa forma, assim, né, de pensar o que nos une aqui, né, como parte desse próprio motivação, né, dessa própria motivação de estudos, né. Então, agradeço a Ana pelo convite, Carol, que eu conheci pessoalmente, né, faz bem Tá pouco vendo, tempo. Nath? Ela já me conheceu pessoalmente, não vou nem falar da Ana, que tá do outro lado de Portugal. Aninha, você apresenta a outra Ana. Gente, três. Não, pior que são. Nath, você é uma regra. Este grupo é composto por Ana Anne, praticamente, porque eu sou Ana Carolina, para quem não sabe. Eu também, não sei se você sabe, mas eu também sou Ana Carolina. Ah, não sabia, ela tá vendo? Sim. Então, bom, eu me chamo Ana Carolina, mas eu uso Ana porque é como mais comum e porque acho mais fácil, assim. Mas tem um lado da minha família que me chama de Carol também, então eu sou as duas coisas. Bom, eu conheci a Carol através do FEF. Nós iniciamos um trabalho de acolhimento, né, de se acompanhar assim, nos processos que eu percebia assim, que eu precisava ao longo do FEF e também por alguns momentos assim que senti bastante fragilidade e a necessidade mesmo de ser ouvida e de compartilhar também as minhas angústias e ao mesmo tempo uma vontade muito grande assim de estudar, né, que surgiu de encontro com a formação, né, e eu tive ainda a oportunidade de chegar mais perto de muita gente, assim, muita gente legal dessa formação, né, a Nath e a Ana, eu já ouvi algumas manifestações durante a formação, mas tem muita gente, né? Impressionante, assim, quanta gente que enriqueceu essa formação, né? E aí, ao longo da formação, eu vinha sentindo essa necessidade mesmo do estudo e de voltar a estudar, porque eu estou muito em casa com os meus filhos, né? Eu sou mãe de
3 crianças e vivo em Portugal, e durante esses 2 anos de pandemia, assim, nós nos isolamos muito aqui, e, enfim, muita coisa aconteceu, mas o mais importante para dizer, para compartilhar, é que eu venho sentindo muito desejo de sair desse lugar de maternidade, só da maternidade, voltar para a minha atividade profissional, não sei ainda como vou fazer isso, mas eu acho que é sair dessa zona de conforto, né, que a gente acaba se acomodando, eu sendo uma mãe expatriada, ainda é mais difícil, eu acho, assim, sem rede de apoio. E, bom, a gente fez essa escolha e é difícil também sustentar essa escolha, né? Então, voltar a estudar, voltar a buscar o conhecimento, assim, enriqueceu muito, sabe? Assim, eu senti que agrega muito, assim, para a vida familiar, assim, para a dinâmica, assim, mesmo com os filhos, e foi super importante ter feito a formação. Acho que é um pouco nessa busca, né, que eu estou aqui, e eu gosto muito da Carol, e tudo que a Carol traz, assim, me comove muito, me acrescenta muito, e eu acho que eu quero estar junto, quero estar perto, quero seguir perto e quero aprender. Estou aqui para aprender também. Bom, eu vou me apresentar, apesar de todo mundo me conhecer de algum modo, né? Assim, bom, a primeira coisa, né, que eu me sinto extremamente acarinhada, né? Todo mundo falando assim de mim. Assim, me sinto muito querida nesse grupo, né? E a Ana me faz um convite que me permite juntar 2 coisas que eu amo de paixão: grupo e estudo. Eu amo grupo. E sou uma sedeca de gente. Assim, vocês querem me ver, pinto no lixo e me coloca numa biblioteca, né? Assim, realmente eu amo estudar. João, meu filho mais velho, eu tenho 2, mas acho que todo mundo já sabe, ele fala assim: mamãe, por que você não termina de ler todos os livros que você tem antes de comprar um novo? Porque aqui em casa, toda semana chega um pacotinho novo da Amazon ou do Mercado Livre com livros para eu ler. Então, tá o tempo todo, assim. O meu consultório, eu estou num casulinho, assim, de um lado livro, do outro lado livro para trás, e eu tenho uma biblioteca na parte de cima de casa. Então, assim, eu amo ler. E aí, quando eu e Ana, a gente, na verdade, essa história começou num café, no nosso primeiro café presencial, eu e Ana, e a gente começou a falar de várias coisas, depois dessas coisas a gente foi falando mais coisas, vai falando mais coisas, até a gente falou, então, vamos sentar e montar um grupo? Eu falei, tá, vamos, né? Então, foi um pouco essa provocação deliciosa, porque para mim, realmente, assim, não é que eu não goste de atender, eu gosto muito de atender, né? Mas a troca do atendimento, para mim, ela implica uma doação de corpo, né? E o estudo funciona para mim como um alimento, sabe? Então, tem esses 2 lugares. Para eu me doar, eu preciso estudar, né? Então, assim, ser forçada a abrir espaço para me alimentar, eu nunca consigo fazer em inglês, gente, de verdade, assim, eu estou lendo sempre. Mas a provocação de formar um grupo de estudo de um tema que, para mim, é muito caro, né? Me leva para esse do tipo, que legal, então para onde eu vou? Assim, gente, vocês não têm ideia das minhas aspirações possíveis para cá, né? Porque eu tenho uma pretensão com esse grupo, tá? A minha ideia na formação desse grupo é assim: eu tenho minha visão de infância, né? Acho que a ideia é que a gente perceba que todos nós temos uma visão de infância, desvelar essa visão de infância que a gente tem, e que não é una. E essa é a primeira coisa: não existe uma única visão de infância. Existem múltiplas visões de infância, e nenhuma está certa ou errada. A questão é que a gente precisa olhar para elas,
sabe? Então, assim, o Freud, o primeiro texto, né, do Freud, ele vai trazer uma série de aspectos, e depois a gente vai ver outros autores que reforçam coisas que o Freud disse e discordam do que o Freud disse, e a gente vai vendo, e eu discordo da nossa visão lá no FEF, e a Anne é a única que não tem esse repertório, que a gente tem na nossa formação uma ideia de uma superação de visões, e eu não entendo como uma superação. Eu vejo que são movimentos que eles são espirais, mas que vai para cima e vai para baixo. Então, assim, eu não supero a visão da criança como selvagem, eu não supero a criança como mini adulto, eu vou colocando novas camadas em cima de coisas que estão colocadas, eu vou fazendo uma mistura e criando outros repertórios, sabe? Então, ao longo do tempo, eu quero mostrar para vocês, em algumas passagens dos autores, esses lugares, sabe? Para a gente pensar, primeiro, que não tem uma visão una de infância, porque a psicologia não é um mal só, sabe? E a gente está falando de um campo do que a gente chama ciência, né? Então, a psicologia são múltiplas, e a psicologia está inserida num pensamento científico que tem outras ciências, né? Então, a gente está fazendo, assim, um recorte. A FEF é formação em estudos familiares. É isso. Desculpa. Então, assim, a minha ideia é a gente visitar esses lugares, e é muito, muito interessante para mim, né? Que para preparar essas aulas, eu também vou apurando meu ouvido, sabe? Então, aquela coisa que você sabe, mas sem consciência. Então, para mim, me enriqueceu muito esse primeiro dia aqui. A Ana Carol, ela já me viu fazendo leitura de livro, e eu faço várias pausas nas leituras para pegar uma passagem e me aprofundar, né? Eu gosto de fazer isso, e por isso que eu disse que a gente não vai esgotar o texto do Freud hoje, porque eu gosto de fazer essas paradas, né? Mas antes de fazer a parada, eu vou voltar no que a gente começou nos primeiros minutos, de fazer os nossos combinados de funcionamento do grupo. Pode ser? Aninha, eu sei que você só tem mais um pouquinho, então eu quero que a gente mais ou menos alinhe, tá? Eu só perdi a sua pretensão com o grupo. A minha pretensão é essa, mostrar que que a infância não tem uma visão una, sabe? Entendi. Essa é a minha, assim, o que eu pretendo quando a gente um dia decidir, porque não, assim, não tem caminho definido, tá? Eu tenho muitas ideias possíveis, então, a partir do texto do Freud, a gente pode ir para o Winnicott, a partir do texto do Freud, a gente pode ir para outro texto do Freud, a partir do texto do Freud, a gente pode ir para o Bowlby, a partir dos textos do Freud, inclusive, eu pensei na possibilidade da gente ir para Simone de Beauvoir, porque no texto, o Segundo Sexo, ela tem um texto sobre a criança. Então, assim, as cartas não estão dadas, assim, sabe? A gente só começou o jogo. E a partir daqui, dos incômodos que esse texto trouxer, e dos encontros, porque a gente vai ter encontros e desencontros na trajetória com cada autor, a gente pega aqui e vamos derivar para onde, sabe? Então, assim, tem um monte, assim, um universo, a gente pode... E, assim, esses autores que eu trouxe, Winnicott é da psicanálise, Bowlby foi da psicanálise, Simone de Beauvoir é da psicanálise. Então, assim, nem estou falando de autores que saem da psicanálise, e aqui eu tenho 4 visões de criança diferentes. Só nesses 4. Se eu for para o texto que eu e a Ana estávamos lendo, que é o Cérebro da Criança, eu estou indo para a neuropsicologia, que também começa a trajetória a partir de um olhar. Freud, ele dá dentro do campo da psicologia o start, né? Então, não dá para não começar por ele. Porque, apesar de outros lugares terem falado de criança antes do Freud não é a primeira pessoa, a filosofia vai falar da criança antes do Freud, né? Mas no campo da psicologia, que é onde a gente está, partindo como autores, né? Psicologia, psicanálise e tal, o Freud começa.
Esse, para mim, é o início, e é por isso que ele começa, né? Na nossa trajetória. O resto, gente, ou seja, a gente vai junto. Ah, mas isso aqui, então, olha, dos autores que eu conheço, vamos para esse lugar. E vamos para aquele lugar, sabe? De Simone de Beauvoir, vamos procurar algum autor da psicanálise preta, por exemplo. Sim, sabe? Tipo, tudo está aberto, mas a gente vai olhar. Então, assim, a partir do que a gente tem aqui, a gente vai procurar, nas próximas leituras, encontros e desencontros. O que combina e o que muda, o que transforma, para onde transforma. É uma retomada de outro conceito, ou uma nova concepção, entendeu? Então, assim, no final, a única coisa que eu quero que vocês, que eu consiga convencer vocês é que não existe uma visão única de criança. É a única coisa que eu pretendo com o curso, sabe? E acho que a gente teve um pouco, uma vez, nesse primeiro café, esse papo, né? Que essa coisa que... Isso, para quem está trabalhando com maternidade, com infância e tal, eu acho uma coisa super importante. A ciência não é neutra. Não existe a criança é. A criança na concepção que eu olho, mas essa caixinha que a gente vê muito, até no FEF a gente tem esse lugar, né? Ah, é assim, é assado, vínculo... Não. Tem muitas visões possíveis e diferentes, e aí a gente vai construindo coletivamente as nossas visões individuais, porque a gente não precisa concordar. A Ana pode chegar à conclusão, Ana Tosca, né? Bowlby faz sentido para mim, e Ana Carol pode dizer assim, não, eu estou com a visão de Steiner. E a Natália pode dizer, gente, neurociência que está certa, sabe? E aí ele fala, não, é da antropologia, percebe? E está tudo bem. Ninguém está errado, e ninguém é não científico. Todos estão em cima de uma visão desse ser humano que vai dar uma perspectiva, um ponto de vista sobre o que é criança. Tudo bem? Consegui falar isso? Tudo. Sim, na verdade, eu até ia falar que esse papo que a gente teve sobre a visão do ser humano, para mim, foi bem enriquecedor, assim. Eu saí de lá com múltiplas questões, então, em algum momento, a gente até poderia falar sobre isso aqui, se for interessante para as outras meninas, se for abrangente, assim, para todos, porque eu achei muito interessante isso. A gente vai, Ana, não tem jeito, porque essa é a minha proposta do curso, assim, em vários momentos a gente vai tocar nisso, sabe? Eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia de que tem uma verdade. Não tem. E a gente vai poder olhar como a gente... E a partir do lugar que a gente está, do que a gente enxerga, a gente pode ampliar o horizonte. Eu sempre pensei assim, mas tem assado. Eu não considerei isso, aquilo outro, sabe? Então, assim, como eu explico essa outra visão que está vendo um fenômeno na explicação que na minha não abarca? Porque tem isso, eu tenho uma visão, duas visões diferentes para o mesmo fenômeno, né? Duas explicações para o mesmo fenômeno e fenômenos que essas duas visões não enxergam. Então, assim, numa visão comportamentalista, eu vou olhar comportamento. E aí, eles não enxergam o fenômeno pensamento, porque ele não é um fenômeno manifesto. Então, como que eu vou explicar que duplo carpado comportamental vai dar para falar sobre pensamento? Eles vão criar todo um mecanismo para falar sobre isso. E aí, tem a questão do pensamento na criança. Então, tem várias... O texto que a gente começa hoje, o Freud vai ver o ser humano como um ser pulsional. Tudo é pulsão. Tudo é pulsão. Então, como é que eu enxergo isso a partir dessa ideia de que é pulsão? O ser humano, né? Por exemplo, a cultura para o Freud, não é no texto que a gente está específico, mas a pulsão para o Freud vai dar origem à cultura. Parte da pulsão não satisfeita, eu ponho na cultura. Eu ponho para a inteligência. Tem até um pedacinho que ele vai falar disso neste texto específico, mas tem textos bem amplos dele falando específico,
né? Então, a gente vai olhando adoro olhar essas viradas teóricas que você vai enxergar o fenômeno a partir do seu ponto de vista e vai afirmar que aquilo é verdade. Gente, eu dou risada com os autores fazendo isso. Então, assim, gente, não é possível. Ele não está vendo que ele está forçando a teoria dele na realidade? É muito legal olhar desse jeito, até porque isso nos permite fazer isso com a nossa própria teoria. Eu estou forçando a realidade, sabe? Eu estou forçando esse ponto de vista e estou vendo o fenômeno a partir desse lugar. Amo e assim, vou convidar sempre que eu conseguir, porque eu também caio nesse lugar de não perceber que eu estou forçando a realidade, acho que todo mundo, mas eu vou chamar a atenção, ó, tá vendo aqui? Fiquem alerta, ó, olha aqui, né? A partir desse recorte ele está interpretando tudo. Por exemplo, na clínica freudiana, ele vai colocar, e isso é muito comum da psicanálise, né? Quando você não concorda com o analista, isso é recalque. Mas o recalque inconsciente a gente nunca acessa. Então, você está sempre no lugar do recalcado, e aí você não tem acesso. É muito engraçado, porque é uma teoria que não tem furo, porque lá se explica. Ó, você está no recalque. É mecanismo de defesa. Acho maravilhoso olhar para esses lugares e posso chegar, ou na própria antroposofia, quando a gente olha a pedagogia Waldorf, a Ana Carol não contou, mas ela é antroposófica também, quando em determinados momentos a gente fala sobre não conseguir chegar a certos lugares porque ainda não desenvolveu órgãos sensórios para ver aqui a realidade. Então, só quem enxergou é desenvolvido. Então, tem certas amarrações teóricas só para os iniciados, sabe? Então, a gente vai vendo isso ao longo dos assuntos que a gente for estudando. Ana, você não consegue 5 minutos mais só para a gente fazer os nossos combinados? Então, vamos fazer os nossos combinados. Combinado primeiro, horário. Como que a gente vai combinar? A gente vai combinar 5 minutos, a gente espera todo mundo chegar. A gente começa 10h30 em ponto. O que a gente se sente confortável? Vai ter sempre a gravação, tá? A gravação assim, já tinha combinado, gravação material eu sempre vou disponibilizar lá no grupo. Mas a gente começa 10h30, eu abro a sala e a gente espera até 10h35 para começar, ou a gente começa 10h30 em ponto, precisa de mais tempo do que 5. Posso fazer uma pergunta? Pode. Começar 10h35 significa acabar meio-dia 5? Porque se for isso, para mim seria melhor começar 10h30 em ponto, porque meio-dia em ponto eu vou precisar sair, mas é só uma ideia. Eu preciso sair meio-dia em ponto também, porque eu tenho que pegar os filhos. Então, começar 5 minutos atrasado significa abrir mão de 5 minutos. Eu gosto de uma prosa inicial de 5 minutos e de uma chegança leve para quem puder, porque assim, eu sou prova concreta de que a vida se impõe. Nem sempre vai dar para cumprir. Não, tudo bem, eu só quero que a gente coloque na mesa e combine, que a gente faz esse bate-papo com quem vai chegando, vai falando da vida, como foi e tal, e começa a gravar, inclusive, então eu não vou gravar antes desses 5 minutos, e aí, 12h35 começaríamos. Mas a gente está todo mundo confortável com esse combinado? Não, mas espera, esse foi só meu voto. Né? Não, eu sei, eu estou colocando para provocar mais gente a falar. Eu acho interessante o esforço de chegar pontual. Hoje realmente me atrasei e sempre acontece nesse momento que eu me retiro da minha atividade ali, sempre acontece alguma coisa, eu tenho que me programar realmente para sair um pouco antes, né? Pensando que eu vou estar aqui sentadinha, bonitinha, com tudo aberto às 10h30. Então, porque aqui o horário é diferente, né? Vocês sabem, estou 3 horas na frente, então mexer um pouco no ritmo familiar, mas para mim é super tranquilo. Eu vou conseguir ficar 1 hora, aliás, eu queria dizer isso, que mais de 1 hora eu não posso ficar. Tá. Vai ter sempre gravação, tá, Aninha? Não Tá bom. Mais nenhum. Tá bom, ótimo. Bom, vamos terminar o combinado do horário e a gente vê como todo mundo prefere.
Eu gosto de trabalhar com o horário fixo porque força, né, a gente a mobilizar a rotina em torno desse compromisso, né? Mas também não me oponho que seja né, que tenha assim uma tolerância de 5 minutos. E eu sabendo dessa tolerância, se tiver algum incômodo aqui, já entro, né? 10h35 também, né? Então, acho que não me oponho e fica na conta, né? Aí esses 5 minutos, enfim, que a gente não terá, né? Mas também tem outras formas, né? De troca. Eu acho que também é importante isso, assim, de ir descontraindo no início. Tá tudo bem. Então, e se a gente pensar, tá? Porque isso é possível para mim, na abertura das salas 10h25, começo 10h30, sabe? Então, a gente tem, ninguém, não se perde nenhum minuto, eu não começo nada antes de 25, porque para mim não é um problema, né? Então, 10h25 eu abro a sala, quem quiser entra para o bate-papo, 10h30 eu começo, de fato, a troca e a gravação. Acho Pode ótimo. ser? Tá. Outro combinado que eu acho importante a gente fazer, primeiro, que aqui seja um espaço seguro, né? Não é pelo conteúdo, gente, de fato, o material escrito que eu passar, fiquem à vontade, assim, não é meu, tá feito e é do grupo, mas a gravação eu gostaria de pedir encarecidamente que a gente tivesse o cuidado de não enviar para ninguém, porque apesar de ser um grupo de estudos, né, eu não acredito, aí assim, é um combinado que eu queria propor para que eu me sinta confortável e todo mundo, né, eu não acredito num grupo que não partilhe vivências, sabe? Então, assim, não é um grupo terapêutico, tá? Mas é natural e até enriquecedor que a gente, a partir dos olhares para a criança, a gente olhe para as nossas crianças, que podem ser alunos, que podem ser filhos, e que pode ser a gente na perspectiva de criança. Então, pode acontecer partilhas muito pessoais. Então, para a segurança do grupo, eu gostaria de pedir que não saísse do grupo. Tudo bem? Então, assim, material que eu mandar, eu vou mandar todo o material que eu preparar escrito, eu mando para vocês. Esse, ó, não estou preocupada, façam o que quiser com ele, se quiserem usar, à vontade. Mas as trocas do grupo, para a gente deixar todo mundo preservado, tá? O que mais que eu acho importante a gente falar? Acho que a questão que a gente vai, ou a escolha de autores, a gente vai fazer junto, né? Que caminhos a gente acha que faz sentido. Esqueci algum combinado importante que vocês sentem que a gente precisa falar deles? Acho que falta a gente afinar valores não, mas a forma de pagamento, como que faz, isso não foi falado. Bom, Aninha, assim, é difícil sair da lógica do valor, né? Na clínica, eu já não faço mais valor fechado, eu faço, cada um paga o quanto pode, e acabei na hora de fazer o encontro, eu e Ana pensamos num valor e tal, que fosse possível, né? Eu não estou fechada àquele valor, sabe? Se para alguém não estiver cabendo, ou, enfim, né? Não estou preocupada com isso, sabe? Assim, de fato, me agrega enquanto pessoa fazer esse grupo, é algo que me dá prazer fazer. Então, assim, a gente não faz mais com mais gente, né? Caberia mais uma pessoa dentro do que a gente tinha pensado, além da Gisele, que não está aqui, para que a gente pudesse trocar, porque é um grupo muito grande, não tem troca, né? Então, mas eu não quero que ninguém pare porque não está cabendo no orçamento, mesmo que o valor apareça ser pouco, em algum momento pode não ser. Então, eu não estou preocupada com isso, tá? Depois eu passo o dado o CPF do meu marido, que é o meu Pix, e quando a pessoa puder, paga, e mês que não puder, acumula, e, enfim, tá, isso está bem tranquilo para mim, tá bom? Mais algum? Bom?
que a gente, assim, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram que a gente combine enquanto grupo, fiquem à vontade de colocar também. Que esse é um outro combinado que eu queria colocar, que a gente possa colocar os nossos incômodos e a gente possa junto pensar nesses incômodos, sabe? Ou acordos. É importante que a gente possa fazer combinados e que a gente possa ter espaço de falar, tá? Então, assim, em algum momento da nossa dinâmica tiver algo que não estiver legal para alguém, que a gente possa falar disso e as outras pessoas ouvirem, né? Ó, não está funcionando isto para mim, e como a gente cuida disso, disso, né? Meninas, vou deixá-las. Tá bom, Aninha, depois... Espero que na próxima terça a minha situação aqui já esteja mais resolvida, mas eu dou notícias e eu assisto a gravação. Tá bom? Bom encontro para vocês. Um beijo. Beijo, Ana. Beijo, Caio. Ah, Leone tá mandando beijo. Peraí que eu vou... Beijo, Caio. Beijo pra Saudade. Beijo pra Vou mandar. Então, eu queria abrir a apresentação que eu montei do texto de hoje. Essa é uma visão geral do que a gente vai ler, tá? Então, só para dar um pano de fundo para a leitura, e depois a minha ideia para o próximo encontro, pelo menos, é a gente se debruçar em alguns detalhes mesmo do texto, sabe? A gente olhar o autor pelo autor, porque aqui eu estou como uma comentadora, né? Então, eu vou trazer algumas coisas que eu acho interessantes dessa... Vocês estão me vendo? Deixa eu colocar no modo apresentação. Bom, fotinho clássica do Freud. Acho que quase todas as fotos que a gente vai ter do Freud, está ele com o seu charuto. Então, assim, acho que um pouco eu já comentei, né? A escolha do Freud como primeiro texto, ela parte dessa ideia de que na psicologia é o primeiro a trazer para a cena a discussão da criança. E aí, algo que eu recomendo sempre, né, para qualquer leitura de qualquer área, que a gente olhe, não aprofundadamente, mas os dados biográficos do autor, né, de quem escreveu a obra. Eu acho que isso dá algumas pistas, sabe? Então, trouxe alguns dados para a gente pensar, bom, uma coisa óbvia quando a gente olha para a foto, que a gente está vendo um homem branco, né? Então, esse é um repertório que a gente já está vendo aqui, né? Muita gente... O Freud, ele fala alemão, né? Mas ele não é alemão, ele não é, na verdade... Hoje, ele não seria considerado nem austríaco, tá? Porque ele nasce numa localidade que hoje é República Tcheca. Mas, quando ele nasceu, a cidade onde ele nasceu estava sob o Império Austríaco, tá? Então, só para a gente ter isso, porque, né, como a questão de nacionalidade, ela é artificial, então, naquele momento, ele era um austríaco, né? Ele é de família judaica, tem algumas leituras da obra freudiana que apontam, inclusive, a importância disso para ele pensar a questão do complexo de Édipo e da castração, tá? Tem algumas pessoas que fazem uma leitura que, se ele viesse de outra cultura, ele não teria pensado desse jeito. E aí, alguns dados importantes da área de estudo do Freud. O Freud, ele é um médico, então a psicologia, ela tem muitas entradas, uma muito importante para a psicologia, especialmente a psicologia clínica, é a medicina. Então, o jeito de pensar do médico influencia a clínica psicológica. E aí a gente vai ver em algumas passagens desse texto que a gente vai estudar quanto isso está presente. E não é qualquer médico, é um neurologista, né? Isso também vai aparecer nessa obra.
tá? O Freud, ele começa a vida de pesquisa dele e de interesse de estudo com um grupo de pacientes chamado histéricas. Então, histérica era um quadro, até hoje, mas hoje não se usa mais esse termo, né? Um quadro frequente em consultório, em hospitais, em vários lugares, né? Onde você não encontrava uma origem fisiológica para determinado sintoma. Então, por exemplo, uma mulher alegava cegueira, né? E aí você fazia testes neurológicos e nada indicava uma lesão nos nervos ópticos. Você tinha uma outra mulher com paralisia de uma das pernas e todos os nervos estavam preservados, né? Então, você percebia reflexos e a pessoa não andava, né? Duas coisas importantes. As histéricas eram mulheres, então havia uma marcação de gênero, são mulheres que estão mentindo, tá? Então tinha essa fantasia no mundo médico de que era uma mentira, que era um fingimento. Até hoje tem esse lugar do fingimento. E histeria vem da palavra hister, que é útero. Então a origem da palavra já aponta gênero, né? E o Freud foi um cara muito progressista nesse sentido, que ele falou assim, gente, se tem um grupo tão grande de pessoas que tem sintomas que não tem, que a gente não consegue detectar a origem, e se o problema estiver na gente, médicos, que não estamos chegando nesses sintomas, nessas origens? Talvez não seja mentira, seja porque a gente ainda não descobriu a origem. E ele vai estudar porque ele não concorda com esse diagnóstico. Tem que ter uma origem, né? Então, ele estudava em Viena, né? Então, ele sai da cidade dele, ele vai para Viena, e Viena e Paris eram os polos europeus de produção intelectual na época. Ele fica sabendo que num hospital psiquiátrico chamado Saint-Pétrière tem um médico chamado Charcot que está conseguindo não identificar a origem, mas curar. Então, ele não sabe a cura, o Charcot, mas ele consegue curar ou tratar as histéricas. Ele vai para lá para conhecer o Charcot, conhecer o trabalho do Charcot. E o que o Charcot fazia? O Charcot hipnotizava as pacientes. Algumas hipnoses, inclusive, eram feitas em sala, em classe, tá? Com várias pessoas assistindo, onde ele hipnotizava e dizia para essas mulheres, agora você que não enxerga vai enxergar, você que tem problema na perna vai andar, né? E depois do processo hipnótico, essas mulheres não apresentavam sintoma mais, né? Aquele sintoma específico, pelo menos. Isso tem um impacto profundo no Freud, de pensar, existe algo que é maior do que aquilo que eu tenho consciência. E é daí que ele vai puxar a ideia do inconsciente. Então, é dessa visão do tipo, olha, tem algo que comanda essas mulheres, que faz com, inclusive, que elas apresentem sintomas. Então, a origem não é a origem, mas é a primeira provocação que o Freud vai ter para pensar que existe inconsciente. Isso lá antes de 1900, tá? Em 1900 ele vai fazer a obra inaugural da psicanálise, que é a teoria dos sonhos, eu não sei se é o nome, eu estou falando certo, mas é quando ele vai começar a formular a teoria dele. Mas tem um outro dado super importante sobre esse hospital psiquiátrico e que vai falar do nosso estudo. Enquanto ele está no Saint-Pétrière, a conversa, a rádio peão entre enfermeiros e médicos o problema dessas mulheres é que elas são mal amadas. Entenda-se, vida sexual insatisfatória.
o Freud vai levar isso para boa parte da obra dele durante muito tempo, né? Essa ideia de um problema psíquico de origem sexual, tá? Então, aqui começa, então, assim, esse barulho de corredor, né? Esse barulho que só um homem branco teria ouvido, que vai fazer o Freud pensar sobre a questão sexual. O Freud vai trabalhar com essas mulheres. Freud não trabalhou com crianças, tá? Ele não trabalhou. Tudo que ele vai pensar sobre criança é a partir da clínica do adulto que ele vai fazer, começando com mulheres e depois trazendo homens. E da sua própria observação pessoal. O Freud, ele foi um grande analista dele mesmo, né? Então, tem teorias, o livro dos sonhos, relatos muito de sonhos que ele mesmo teve, né? Ele traz muito, ele se autoanalisa com muita frequência, né? Então, ele traz isso para a cena. E, ao longo da história da psicanálise, então, se formam grupos de pessoas que vão pensar a partir da teoria psicanalítica. Isso vai servir também de base e troca para ele. Então, esse livro, a versão que a gente leu, já é a terceira edição, eu acho que é a terceira ou quarta, não é a data original, então acho que a terceira edição foi feita em 1915, mas o texto original é 1905, tá? Ela vai contar com a terceira edição, tá? Ela vai contar com algumas provocações ou algumas observações de quem observou criança. Então, o Freud nunca observou criança, né? Ele tem um único relato clínico de um atendimento indireto, que é o pequeno Hans, né? Que ele fez o acompanhamento pelo pai da criança do que ele teria sido o problema do filho, né? Mas ele nunca viu o pequeno Hans. O pequeno Hans não esteve no consultório do Freud, tá? Foi o pai do Hans. Mas já tinha gente estudando criança. E aí o Freud vai considerar a observação infantil na terceira edição. Na primeira edição tem algumas coisas que ele vai mudar ao longo das duas edições. E, normalmente, Freud é uma coisa importante saber, essas notas embaixo, elas às vezes têm mais informação do que o texto corrido, tá? Então, é uma dica quando estiver lendo qualquer coisa do Freud, e eu pensei em pelo menos 2 textos dele, que vão ser o mesmo autor, teorias bem diferentes, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças, né? Então, desse panorama que eu trouxe da vida do Freud. Deixa eu tirar um pouquinho daqui e a gente conversa maior, porque o livro fica muito grande. Vocês querem comentar? O que fez sentido, o que não fez, o que vocês ficaram com dúvida? Faz sentido para vocês olharem a biografia deles, dos autores? Para mim, sempre fez, né? Olhar a biografia. Nas lâminas que eu montei, a gente vai entender, por exemplo, a implicação dele ter olhado histéricas, tá? Que vai aparecer nessa obra, dá para ver essa biografia do Freud, como médico, como neurologista, e como isso influenciou o pensamento dele, né? Então eu vou seguir. Bom. Então, a minha proposta é a gente olhar cada uma dessas 5 teses que estão no texto, tá? Então, no 3 ensaios da sexualidade, o item 2, a sexualidade infantil, ela tem 5 teses centrais. A primeira é que a criança, ou o ser humano, de um modo geral, é um ser pulsional, tá? E aí a gente vai entrar em cada uma delas. A segunda é que a criança tem pulsão sexual.
A terceira é que essa pulsão, ela se localiza em zonas erógenas. A quarta é que as zonas erógenas mudam com o tempo. E a quinta é que as doenças psíquicas são falhas da evolução do desenvolvimento, tá? Das zonas erógenas. Tem pontos aqui para a gente olhar. Então, eu vou começar a criança como um ser pulsional. Alguém já ouviu falar do termo pulsão? Ana, Nath, só a Anne já ouviu falar. A pulsão, ela é um termo que normalmente só quem quem derivou de teorias psicanalíticas já ouviu falar. É uma tradução que foi feita de duas palavras do alemão, que ele vai opor, que hoje se discute se seria a melhor tradução, em vez de pulsão, impulso. Tá? Tem alguns autores que traduzem pulsão por impulso. Autores que traduziram o Freud como essa tradução foi feita por pessoas do Betrieb e Instinct, as palavras em alemão. Tá? Autores ingleses ou traduções feitas, essa versão é a mais usada no Brasil, é a mais antiga, é a tradução feita do Freud do inglês, ela não foi feita direto do alemão, tá? Ela coloca Betrieb e instinto como sinônimos, ela não faz distinção. Quem fez uma tradução do francês, psicanalistas lacanianos e tal, vai fazer uma longa discussão sobre o que é pulsão. Enorme distinção sobre o que é pulsão e instinto. Então, assim, animais têm instinto, não tem pulsão. Pulsão é do humano. A pulsão, ela tem algo que é fundamental na teoria freudiana, que é ela tem um alvo. A pulsão, ela pode ser autoerótica ou para o mundo, mas ela sempre tem um alvo. Isso difere. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem bobinha, só para delimitar. Uma coisa é fome, a outra é fome de chocolate. Então, a fome estaria no campo do instinto, a fome de chocolate da pulsão. Porque eu tenho um objeto de satisfação. É uma forma bem simplificada da diferença, porque tem um amplo debate que a escola francesa fez, tá? E aí, então, Aninha, você está com cara de dúvida. Fala. Fiquem à vontade para interromper e perguntar. Então, a primeira questão é essa de satisfação, tá? Então, as pulsões, elas visam satisfação, né? Elas têm objeto ou alvo de satisfação, ela não é indiscriminada, tá? E o Freud, ele vai, originalmente, tá? Ele vai tratar como libido, né? Ou pulsão sexual. Nesse texto original, que foi escrito em 1905, ele vai falar de pulsão sexual. Mais para frente, vai acontecer uma ruptura do Freud com o Jung, que vai provocar o Freud na tentativa de afirmar a sua tese, rever a sua tese. Então, ele muda para não mudar, mas ele mudou, tá? O segundo texto que eu quero trazer já é de Freud um pouco mudado. E aí ele vai falar sobre pulsão de vida, não mais pulsão sexual, e pulsão de morte, tá? Então, a pulsão sexual, ela vai ganhar o status de pulsão de vida, né? E aí tem uma série de... vamos, assim, por exemplo, tá?
quando a gente for para o Winnicott não vê a pulsão de morte do mesmo jeito que a Melanie Klein. São, assim, o Freud ele traz essas duas pulsões e depois elas vão se desdobrar em outros autores da psicanálise. Ele coloca, mas nunca, no Freud não chega a ficar 100% acabada a pulsão de morte, né? Então, por exemplo, o Winnicott vai dizer, olha, o Freud aqui já estava, se confundiu, ou o jeito que ele viu o fenômeno e tal, da pulsão, a pulsão de morte, ela não é inata, né? Ela acontece por uma não satisfação da pulsão de vida e tal. A Melanie Klein, ao contrário, ela vai radicalizar a pulsão de morte como algo inato dado desde o princípio. E aí tem desdobramentos dessas concepções deles de pulsão, tá? Mas, em princípio, a pulsão, ela tem a pulsão, ela tem vínculo direto com o corpo, tá? Esse é outro dado importante da pulsão. Ela é algo do corpo. Tá? Então, deixa eu ver se eu esqueci algum ponto importante para a gente entender essa teoria da pulsão. Eu acho que não. Mas, então, já falamos dos tipos de pulsão, né? Então, inicialmente, ele vai falar de pulsão. Nesse texto, ele usa, mas eu acredito, porque já é a terceira edição, que ele está recolocando, tá? Ele põe como pulsão agressiva quando ele vai falar, por exemplo, do sadismo. Que mais para frente na teoria, depois de um texto que chama A Origem do Narcisismo, ou o Narcisismo, que ele vai trazer a pulsão de morte, tá? Então, ele está chamando nesse texto, em algumas passagens vocês vão ouvir ele falar o termo pulsão agressiva, ou agressividade, como pulsão, tá? Então, vai ter algumas passagens, quando a gente olhar o texto, trechos do texto, a gente vai ver nesse lugar. Mas a primeira versão, ele ainda estava no modelo de pulso. Outra coisa importante, que eu acho que eu vou colocar, o Freud, em 1905, texto original, tá? Ele tinha uma visão de inconsciente. Lembra que a gente falou que ele percebe nas histéricas, por conta da hipnose, essa questão da existência do inconsciente? Ele tinha um modelo, que na psicanálise a gente chama de primeira tópica. O que é isso, né? O Freud, a primeira concepção que ele fez de inconsciente, ele pensou na organização em 3 níveis. Eu tenho um nível que é o consciente, um nível pré-consciente e um nível inconsciente. Então, por exemplo, tem coisas da minha infância que eu lembro, mas não estão aqui agora. Eu preciso de um esforço para lembrar. Tem coisas que estão aqui na minha conversa com vocês que eu estou consciente. E tem uma camada que é a mais importante, a mais profunda, a que molda tudo que eu faço, que é o inconsciente e que não é acessível. Esse inconsciente inacessível é aquilo que no processo analítico eu tento me aproximar. E aí ele vai indicar alguns caminhos. O sonho é um caminho possível. O ato falho é um caminho possível. Então, eu estou aqui querendo falar com a Aninha, mas aí eu falo, Ana Tosca, isso é um ato falho. Eu troquei a pessoa, então o que está por trás dessa minha troca de nome? Né? Então, tem é o ato falho. O xixi, ou piada, e sintoma. Então, as histéricas, elas tinham sintomas que dão acesso ao inconsciente. Tudo bem? Esse é o primeiro modelo do inconsciente do Freud. Ele vai ter um segundo modelo, que vem depois dessa revisitação, que ele vai falar das pulsões. Né? A obra dele é longa, né? Para vocês terem uma ideia, o texto dos sonhos, ele é considerado o texto inaugural da psicanálise, e o Freud vai morrer escrevendo. Então, ele tem quase 40 anos de produção, tá? Intensa. E os últimos anos, inclusive, são os anos de produção de um Freud grupal.
toda a obra que o Freud vai pensar em sociedade, em coletivo, começam mais para frente, já perto da adesão do fascismo, quando ele foge. Ah, eu não falei disso. Lembra que eu falei que ele era judeu? Lembra que eu falei que eu coloquei que ele nasceu no Império Austríaco? Ele foge da Áustria e vai para a Inglaterra. Os últimos anos de vida dele, ele vai estar na Inglaterra, tá? Ele e a família. Ele consegue, com a ajuda de uma mulher da nobreza, fugir da Inglaterra, fugir para a Inglaterra, né? Porque como um homem judeu, ele seria levado para um campo de concentração e fica lá. Tem até, eu não lembro exatamente o que ele faz, mas tem uma passagem dele na saída da Áustria, que ele escreve alguma coisa que é bastante subversivo, né, na saída dele da Áustria, assim, é meio, assim, só o Freud poderia ter feito aquilo, porque ele estava com as costas quentes de uma pessoa nobre que ajudou ele a sair, né, outra pessoa não, mas é um dado biográfico interessante, assim, né, mas se a pessoa que tivesse lá, da Gestapo, tivesse entendido o que ele fez, ele teria sido fuzilado, tá, eu não lembro exatamente, mas é um dado biográfico que normalmente é comentado. Então, ele vai com a família para a Inglaterra e tal. E nesse período da Inglaterra, ele vai produzir a parte da obra dele que vai falar sobre grupo, civilização. Então, o mal-estar da civilização, que é um texto inaugural desse campo da psicologia social e de grupo, ele vai escrever já lá, tá? Mas antes desse Freud social e tal, tem um Freud que está pensando o indivíduo, que começa em 1900, e em 1913 ele rompe com o Jung, começa a revisitar a própria obra, e ele vai chegar num outro modelo, que é o modelo de id, ego e superego, né? Então, eu tenho 3 aspectos meus, né? Um, que é o id, que está mais ligado com esse universo da pulsão, né? Está ligado a corpo, tá ligado a instinto, né? O Freud não nega instinto no ser humano, mas ele nega a pulsão no animal, tá? Então, tem coisas do ser humano que são instinto também, né? O id, em geral, mas não na totalidade, é inconsciente. Então, juntando a primeira teoria com a segunda, tá? Ele não precisa ser totalmente inconsciente, mas ele tem um traço fortemente inconsciente. O superego está ligado com o ideal de cultura. Então, dentro do meu grupo, e aí tem toda a teoria de como se forma esse superego, né? Então, eu, uma mulher, qual é o ideal de mulher e isso vai ficar na minha identidade, que é o superego. Isso também é uma camada prioritariamente inconsciente. Aonde vai estar a maior parte da consciência? No ego. O ego é o que junta isso que é do corpo, id, que em alemão é isso, não é id, tá? Em alemão é das ist, o id, tá? E em alemão é Über-Ego. E o ego é aquilo que junta a cultura com o corpo, ou o ideal de cultura, não é nem a cultura, é o ideal de cultura, a identificação com o ideal cultural que eu nunca cumpro, né? Eu nunca sou o superego. Eu sempre quero ser e nunca sou, tá? E aí, tudo que eu quero ser e eu não sou, eu recalco. Então, por exemplo, no meu superego, Carol, né, tem a mulher doce e gentil. Então, eu recalco o meu lado raivoso. E isso, às vezes, aparece, dá umas manifestações. E aí vai ter toda a teoria de projeção, enfim, né? Quando o Freud vai explicar o recalcado,
ele fala de uma conferência, tem um texto dele que ele vai falar de uma conferência, então, para explicar o que é o recalcado, né, aquilo que eu coloco para fora. É como se ou a repressão, né, o reprimido. É algo que é como se tivesse alguém dentro de uma conferência que está atrapalhando, e aí ele é colocado para fora. Só que em vez dessa pessoa que é colocada para fora parar de fazer barulho, ele aumenta o barulho e fica esmurrando a porta para chamar atenção. É o que ele vai chamar do recalcado. Então, aquilo que eu tento colocar que eu não consigo admitir em mim como faltante, né? Eu não sou essa pessoa doce, meiga, nananana, vai fazer de tudo para aparecer. E vai aparecer como? Em atos falhos, em sintomas, em sonhos, em piadas. Tá? Então, esses são mecanismos de vir à consciência aquilo que está reprimido ou recalcado. Tem diferenças na biografia, o que é reprimido, o que é recalcado, o que eu tenho como chegar ou não. Então, o lugar da consciência é o ego, mas não quer dizer que todo o ego é consciente. Porque o ego, ele tem o Freud fala, ele tem esse duplo senhorio, né? O do superego e do id. Então, ele é uma instância em conflito, né? Que ela olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, né? E que tem que conciliar. Então, um ego, na psicanálise, é visto como positivo, tá? Então, um ego forte é um ego que está conseguindo administrar esses dois senhores. Tá? Então, às vezes a gente fala, fulano é egóico e tal. Na psicanálise, ter um ego forte é positivo, não é negativo. Porque eu tenho essa condição de lidar com as minhas coisas de corpo, que a cultura não dá conta, ou o meu corpo é ajustado à cultura. Eu estou dentro da norma, né? Ou dentro do ideal, tá? Gente, se eu estiver falando rápido demais ou confuso demais, vocês precisam me parar. Tudo bem? Ô, Carol, qual que é o significado de recalque? Recalque quer dizer, assim, uma coisa que eu aprisiono ou uma coisa que eu coloco para fora? Então, não é um coloco para fora, em princípio, é algo que eu abafo, tá? Mas é como se... Sabe quando a gente está fazendo macarrão, que a gente coloca a panela para ferver, e aí na hora que alcança a fervura, a tampa começa a balançar? É mais ou menos essa imagem. Ela está lá, ela está dentro da gente, a gente não consegue colocar para fora. Mas, quanto mais fervura vem, mais agitação tem visivelmente para fora. Aí vai ter, num período do Jung junto com o Freud, e aí tem toda a derivação da teoria junguiana, que ele vai falar da projeção. Então, aquilo que eu não dou conta de admitir como meu, eu coloco no outro. Então, por exemplo, quando numa relação marido e mulher, o cara interrompe o tempo todo e diz que você não deixa ele falar. Sabe? Ele não se dá conta que é ele que está te interrompendo. Ele está projetando em você algo que ele está performando. Né? Então, e aí tem as mesmas coisas em relação a racismo, vários mecanismos, mas não só. Né? A nossa própria sexualidade. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Porque isso ronda no senso comum. O homofóbico é um homossexual reprimido. Sabe? Esses discursos vêm desse lugar, né? Então, eu coloco para fora e odeio, porque eu não suporto em mim. Tá? Esse é o lugar. A repressão e o recalque, elas têm esses traços em comum. O que vai diferenciar a repressão e o recalque a profundidade que isso aconteceu. Então, o recalque é muito mais profundo do que a repressão. A repressão é aquela coisa assim, eu sei que tá lá, mas estou evitando olhar. Dali, eu sei que tá, eu tenho algum... E estaria naquele primeiro modelo, né, no meu pré-consciente. Eu já sei
O recalque, não. É algo tão profundo e estrutural que eu só tenho acesso por rastro. E rastros são esses 4, tá? Na teoria freudiana. A piada. Então, por exemplo, piada em relação a negros, né? Quando eu faço e as pessoas riem, né? Eu tenho um lugar que é o lugar racista, né? Tá lá, é um registro tão, entre repressão e recalque, né? Tá lá tão profundo que eu dou risada porque em algum nível aquilo me compõe, né? Ou todo tipo de piada, tá? Ele vai colocar tudo. O sonho, e aí ele vai ter mecanismos de, não só de defesa, né? Mas como que o inconsciente caminha, né? Então, depois a gente pega em outros momentos da obra dele, a gente pode falar disso. Tem um texto que eu acho maravilhoso, que eu quero que a gente leia, que é o Bloco Mágico, do Freud, mas não necessariamente precisa ser o próximo. Talvez valha a pena a gente caminhar com outros autores que vão nessa teoria de criança do Freud para a gente voltar para o Bloco Mágico, né? Em princípio, não seria o próximo para fazer, mas é um que eu acho interessante a gente fazer. Porque aí ele vai falar desses mecanismos de movimento do inconsciente, que é o que o Lacan vai chamar de metonímia e metáfora, né? Mas a gente chega lá. Acho que hoje seria muito a gente abrir essa porta. Deixa eu só uma coisa que você falou agora. Esses rastros, então, são essas manifestações que você disse? Que nem são uma piada, o sonho. Isso, é uma manifestação indireta. Então, assim, eu acessei o inconsciente. É que o inconsciente, na minha atuação no mundo, apresenta coisas para eu olhar, sabe? Por exemplo, outro dia eu estava gravando um áudio para a Magda. Ana, você sabe quem que é a Magda? Sabe quem que é a Magda, né? Anne, a gente tem no nosso grupo uma educadora parental negra, que é antirracista, tá? E ela é uma amiga pessoal. E nós estávamos falando sobre a questão do racismo, né? Eu ia gravar um áudio para ela. E aí, o lugar horrível de ser psicólogo que a gente pega os próprios cursos. E aí eu estava falando para ela, eu ia gravar um áudio. Não, Magda, olha, porque eu não quero estar só neste lugar de detentora de poder ou opressivo, né? Quando eu coloco não só, significa que eu quero também. Entende? Isso é um ato falho. Então, em um lugar inconsciente meu, tenho desejo de continuar neste lugar de poder. Este é um jeito de acessar o recalcado e o reprimido, tá? No Freud. É muito chato quando a gente acaba de estudar psicanálise, porque a gente for olhando tudo que é fala e discurso para ficar pegando essas coisas. A gente fica uma chata de plantão, é muito pentelho. Mas também é muito... Se a gente não fala, se a gente fica só na chatice interna, tá tudo bem. O problema é a gente ficar com essas análises selvagens, sabe? Eu interpreto assim e jogo para você. Mas passar a ter o ouvido atento é delicioso. Né? Só não ponham para o mundo, porque senão vocês vão perder muitas amizades. Guardem para você, anotem, pensem e tal. Principalmente autoobservação, sabe? Mais que observar o outro, se observar nessas falas. Mas eu acho que isso acaba se tornando um problema quando a gente para de falar também, não é, Carol? Porque eu, por exemplo, quando eu entro para a FEF, eu tenho muita dificuldade de falar. Porque eu tô sempre com medo do que vai sair. E de como que vai sair vai atingir outras pessoas, sabe? Eu tô sempre me auto-observando, mas isso acaba se tornando não uma forma de vigilância, mas uma vigilância que me cala, sabe? Uma sugestão, tá? Faça um diário. Por que eu não posso falar? O que eu tenho, o que em mim, tá? Me impede de vergonha do que eu tenho. Porque, normalmente, o nosso silêncio desses lugares é uma vergonha de algo que eu sinto, né? O outro vai me descobrir neste lugar, né? E eu não dou conta, né? Então, faça um diário. Eu amo diário. Eu acho maravilhoso.
E eu tenho, além do meu psicólogo, da minha psicóloga, né, e da minha supervisora, que é para os meus atendimentos e tal, eu tenho o meu autoanalista, que é um diário. E eu faço uma coisa bem esquizofrênica, tá, gente? Assim, tipo, como a gravação vai ficar aqui entre grupo, eu posso contar essas minhas maluquices. Eu escrevo, inclusive contemplando meus altos falhos, e depois eu saio do lugar da Carol paciente e vou para a Carol analista. Então, eu leio a minha frase me analisando. Por exemplo, eu pego isso que eu fiz na gravação com Magda, eu não mandei para Magda, tá, gente? Eu percebi e deletei, né? Mas eu pego isso para olhar assim, putz, olha aqui, tá aqui o desejo, né? O desejo de estar nesse lugar tem em mim. Fala, Anne. Aproveitar os minutinhos finais, não para interagir com a questão da Natália, que, assim, fiquei, né, uau, tá num grupo, né, estudando e falando lá do FEF, que eu não conheço, só a partir aí da fala de vocês, mas se sentir, assim, nesse lugar de silêncio, né, silenciando por medo de deixar escapar em frestas questões estruturais, por exemplo, como o racismo, como o machismo, né, que infelizmente nos compõem, né, em níveis e escalas diferentes. É óbvio que a gente está falando desses dois, né, que são os maiores. Mas que a gente está sempre fazendo um esforço, isso com um diário, né, se olhando, se observando, mas aí pegando o exemplo do diário que coloca, né, a Carol como um espaço, né, de construção, de observação dessa subjetividade, né, onde aparece, onde a pulsão, né, vai escoando, é legal, mas particularmente eu queria trocar com vocês. Eu acho que tem coisas que a gente só faz com o outro, né? A fala, a troca, a gente só consegue, né, espelhar, e aí o fundamento mesmo enfim, da psicanálise, né, enfim, como um todo, mas da própria construção de narrativa, da interação, né, da produção da alteridade, jogando, né? Não que tenha que ser irresponsável, né, com as falhas que a gente já sabe, acho que a gente pode colocar isso no texto, né, olha, estou aqui, né, aprendendo, pode escapar aqui, pode escapar, para tentar já, sei lá, azeitar um pouco, talvez, ou algum medo de falhar, né, mas é lidar com a falha, né, e se jogar para a interação. Porque, senão, eu não acredito num coletivo, assim, né, que você não possa olhar para a sua falha, né, e expor com o outro de forma afetuosa, né, porque, enfim, quem não falha, né, quem não está em construção, né, como se tivesse um indivíduo pronto, né, enfim, um modelo de consciência, de legalismo, de progressismo, né, a gente está em transformação, né, me chamou a atenção, assim, fiquei um pouco incomodada, por isso que eu estou trazendo. Mas sabe que eu acho, Anny? Eu concordo com você, mas eu acho que precisa estar num grupo seguro, não é em qualquer grupo que a gente consegue, que a gente dá conta desse lugar, né? Eu acho que, assim, procurar grupos seguros onde eu possa trazer isso, né? Não é em qualquer grupo que eu, Carol, posso contar esse meu aspecto de quem deseja, né? Então, eu tenho que me sentir minimamente segura e também acho que é um processo que ele é dialógico, né? Entre um grupo, mas também pessoal. Então, tem camadas minhas que talvez nem meu diário eu dê conta de escrever, sabe? Né? Tem coisas que eu não consigo nem colocar no papel, né? Então, eu acho que é isso, é um movimento. Eu concordo com você que tem coisa que a gente... E tem coisa que a gente não... que escapa, né? Porque é isso, é como se fosse água na mão. Não tem como a gente segurar, né? Esse é o ponto, sabe, Nath? Eu acho que tem, assim, por mais que a gente queira, né? Em algum momento vaza, escorre da mão, né?
Mas eu acho que, se observar, ficar atenta, procurar espaços de atenção e grupos seguros de troca, fundamental, né? Eu falei para a Ana, para a Ninha, né, que eu achava que seria uma nova etapa da nossa relação ela vir para o grupo, sabe? Porque eu acho que eu gosto muito da potência do grupo e a gente estava fazendo leituras e partilhas, né? Eu falei, acho que a gente vai dar um salto, porque no grupo a gente tem outras entradas, né? Então, eu acho que é bem interessante. Deixa eu só ver se essa lâmina a gente terminou, porque faltam alguns minutinhos, e eu acho que sim, acho que sim. Então, acho que a gente pode, eu não vou abrir a próxima lâmina, porque não vai dar tempo da gente aprofundar nada da próxima, e aí na próxima semana a gente fala, e aí a gente deixar esses últimos minutinhos aqui para a gente mais trocar de como foi, o que vocês pensaram, enfim. Só comentando mais um pouco do que a Anne falou agora, e eu acho que isso, assim, que tem mais me incomodado, porque eu acredito que eu nunca estive num grupo que eu tivesse tanta oportunidade de aprendizado, sabe? Que eu tivesse, e também tivesse tanta possibilidade de acolhimento. Mas ainda assim, muitas vezes eu me pego, né, agindo dessa forma, preferindo não falar pelo receio. Né? Não que eu acho que esse é o melhor caminho, porque se eu não falo, né, eu não aprendo comigo mesma, eu não escuto devolutivas de outras pessoas, eu não escuto observações de outras pessoas que me levem a olhar para outros lugares, mas eu acho que é um mecanismo de defesa, sabe? Que eu não gosto, mas que eu tenho observado. E eu acho legal que você tenha colocado essa questão de um mecanismo de defesa, Nath, porque assim, lembra que eu falei da projeção? Então, eu coloco no outro. Então, porque eu não gosto de mim nesse lugar, eu coloco no outro lugar de juiz. Eu vejo o outro me julgando. Não é que não exista o julgamento do outro, mas Sim, às vezes o meu auto-julgamento é mais severo do que o outro vai ter. Uhum. Então, às vezes, eu projeto no outro um lugar de ruptura de vínculo até. Do tipo, não quero mais com você porque você fez uma fala racista. E que não necessariamente vai chegar nesse lugar. Talvez é como a Anne colocou, talvez o outro seja compreensível com o meu processo, sabe? Uhum. Eu mesmo não tenho esse não julgamento, né? Para me acolher na minha falha, no meu erro, né? Uhum. Sim. Pensando, né, no coletivo como uma construção de pares, né? Eu acho que, não sei qual é o espaço desse grupo, mas acho que essa dor, né, isso que você traz, que recalca, né, te retém, esse sentimento que você observou, que você está observando recorrentemente, é uma coisa tão interessante você trazer para o grupo como uma questão, né, já que, não sei se esse, né, mas assim, num grupo ideal, num grupo acolhedor, seria ótimo para a construção coletiva da própria força dos vínculos, você trazer, olha, gente, tem vezes que eu não consigo falar, porque eu acho que vai escapar alguma coisa que está incompleta em mim, e que vocês vão me julgar, como é que eu faço? O que eu faço com isso? Né? Me ajudem, vamos fazer. Ir para um espaço e sair do espaço, assim, com coisas que não consegue dar conta, né? A gente está ali para tentar dar conta junto, né? Não sei se faz sentido para você, mas acho que poderia ser uma generosidade, sabe? Um grupo, uma abertura, caso seja esse grupo, né? Caso você se sinta confortável, caso isso não passe por cima, né? De questões mais cruéis de você mesmo com esse julgamento projetado, sabe? Também acho que é uma coisa que só você, claro, pode decidir. Bom,
Eu realmente, assim, eu adoraria. Se deixar, a gente ficava 5 horas aqui. Sim, eu vou fechar aqui, gente. Não por isso, Anne, eu acho é só porque eu preciso do contorno para buscar as crianças, que é o horário de pegá-las, senão eu atraso. Eu acho que a gente passa para a próxima lâmina. Vocês querem que eu já mande o material inteiro? São algumas lâminas, tá? Eu acho que depois da... Então, são 5 teses principais do texto, tem uma para cada tese. Ou depois que a gente fizer a discussão, eu mando o material. O que vocês preferem? O efeito surpresa ou o material? Eu acho que deve estar junto, né? As lâminas, você manda. Tá, tudo junto. Já tá E a gente, Vocês querem já eu mando o material hoje? O material que você... Desculpa, Carol. O material Esse que eu apresentei para vocês? Oi? É o apoio ao texto que foi dado. Esse que eu preparei, que tem uma breve biografia do Freud, as 5 teses do texto que a gente está lendo, e aí os detalhes de cada uma delas eu já mando, ou a gente termina a discussão e depois eu mando? O que vocês preferem? Eu acho interessante a gente manter o texto paralelo à discussão, né? Sim, a gente vai retomar. É que eu estava só dando pano de fundo. Então, eu vou fazer assim, a gente faz o encontro da semana que vem, talvez a gente tenha percorrido as 4 telas que estão faltando, e aí depois eu mando para não tirar o efeito surpresa. Pode ser. Tá bom, pode ser. Então, tá. Um beijo, meninas. Eu vou colocar para salvar a gravação e mais tarde eu mando no nosso grupo, tá? Tá bom. Até. Beijo, bom dia. Beijo. Obrigada, gente.